Nós vamos trabalhar hoje alguns pontos à mão. Quando começamos o trabalho, a gente achava que não seria necessário. Depois, com o passar das aulas, com o decorrer do tempo, a gente sentiu necessidade de se trabalhar esses pontos manuais. Pelo menos os mais comuns, os mais simples. Até porque nós estamos precisando desses pontos manuais no momento. Então, nós vamos trabalhar hoje os alinhavos, o frouxo e o firme. Nem vamos nos deter no alinhavo na diagonal, porque é a mesma coisa do outro, só que feito na diagonal, né? Vamos trabalhar algumas costuras, alguns tipos de costura ou bordado. Por que eu digo costura ou bordado? Porque alguns pontos se prestam tanto para unir um pedaço de tecido a outro, como também se prestam para fazer um bordado, uma decoração no tecido. Vamos trabalhar dois tipos de barra, que nós chamamos de barra invisível e a outra que é a barra espinha de peixe. Depois vamos utilizar o caseado, que é um tipo de costura, e vamos mostrar onde a gente usa esse caseado e vamos dar um exemplo de como unir uma abertura, alguma coisa que esteja aberta com um ponto invisível. Então, começando, a primeira coisa que nós vamos fazer é aprender a dar um nó. Olha o que a gente faz. A gente pega a linha, coloca no dedo aqui, firma com a outra linha e passa por debaixo e faz isso, ó. E aí você faz isso aqui, ó. E puxa. Quando você puxa, fez uma laçada aqui, ó. Então tem um pequeno nó, um nó delicado, tá vendo, ó? Então, aprender a fazer esse nó. Se pode trabalhar também sem nó, um trabalho mais delicado. Num outro exemplo aqui eu mostro como trabalhar sem o nó. Então vamos começar com um alinhavo frouxo. Para que serve o alinhavo frouxo? Às vezes eu quero fazer uma marcação, ou quero determinar uma área. Então eu faço esse alinhavo que fica fácil de ser retirado depois. É um alinhavo grande, folgado, ó. Você faz isso aqui, você coloca aqui, ó, começando o alinhavo, você puxou. E aí você faz marcações largas, ó, tá vendo? Ó. É só para demarcar um espaço, ou às vezes até para prender um tecido a outro, que não precise ficar tão firme, certo? Olha. Então você tá vendo que tá bem largo. É um alinhavo frouxo, tá? Nem vou arrematar, vou cortar a linha, deixar aqui só para mostrar para vocês. Digamos que eu queira marcar essa região aqui, mas que depois eu precise retirar. Então é um alinhavo frouxo que não tem dificuldade de ser retirado depois. Num outro momento, olha aqui, novamente o nozinho. Num outro momento, digamos que eu queira fazer um alinhavo, mas aí eu já quero firmar um alinhavo mais firme. Eu quero que o tecido fique preso ao outro de uma forma mais firme. Aí nós vamos fazer um alinhavo que a gente chama de alinhavo firme. Vamos começar? Olha, a gente enfia aqui. E aí, ó. Ó, qual é a diferença que tem do alinhavo frouxo para um alinhavo firme? O alinhavo firme é menor, tá vendo? Isso aqui, quando vocês forem fazer as primeiras vezes, é claro que um vai ficar maior do que o outro, tá certo? Mas com o passar do tempo, vocês vão fazendo que fica praticamente todos iguais. A gente chama alinhavo firme ou um pontinho corrido. E quando a gente faz um ponto corrido nos dois sentidos, você tem um outro ponto, que é o que nós vamos ensinar logo em seguida.
esse alinhavo se presta para você fazer um franzido quando a sua máquina está com problema ou quando você não tem máquina. Se presta para unir uma coisa a outra. Um pedaço, um tecidinho ao outro. Você vai, digamos, passar uma costura à máquina. Eu vou acabar esse deixando a linha pelo lado de fora, pelo direito, tá? Então, alinhavo frouxo, alinhavo firme. Agora vamos o ponto corrido 2 vezes, um para lá e outro para cá, o que equivale a um ponto que a gente chama ponto de costura, um ponto simples ou corrido. Mas ele é um corrido num sentido e no outro, tá? Do alinhavo. Então, nem vou fazer todo, vou fazer só um pedaço. Então, eu venho aqui, ó, vou fazer um alinhavo firme num sentido, ó, vendo? Vou fazer até maiorzinho para chamar a sua atenção, vendo? Você pode fazer isso bem miudinho. Esse é o ponto que a gente usa para trabalhar o patchwork. Dizem que dura 100 anos a costura dessa. Então tá aqui. Agora, veja, você vai fazer no sentido contrário, ó. Ele equivale ao ponto 301 da máquina de costura. Então, onde você, ó, tá vendo? Você vai vindo contrário. Onde termina um, começa o outro. Esse pano é bem firme e a agulha tá grossa, por isso que tá tendo essa dificuldade. É sempre bom trabalhar com uma agulha mais fina. Vendo? Então, ó. Viram? Então, quando você puxa tanto um quanto o outro, ó, você puxa esse e você puxa o outro, ó. Ele fica firme. É um ponto corrido nos 2 sentidos. É o ponto, uma costura simples, o equivalente ao ponto 301 da máquina de costura industrial. Agora vamos a um ponto que é muito comum, chamado ponto cadeia. Tá? Vou fazer aqui. Olha, esse ponto vocês têm que prestar um pouquinho mais atenção. Você começa aqui, enfiou a agulha aqui, ó, puxou a linha. Aí você faz isso aqui, ó, coloca a linha nesse sentido e você vem e cruza, faz isso aqui, ó. Lá no início, a uma certa distância, e faz uma laçada, ó. Tá vendo? Viram? Vai ficando uma laçada. É, ó. Eu vou deixar mais folgadinho para chamar a atenção de vocês, tá? Mas esse ponto na costura, ele é bem puxadinho e ele é muito usado em camisaria. Tem uma máquina que faz esse ponto. Ele é feito à mão, mas ele tem a réplica dele na máquina, ó. Vendo? E ele é um ponto também, é um ponto decorativo, é um ponto de bordado também. Ponto cadeia. É como se você tivesse ou corrente, alguns chamam ponto corrente, ponto cadeia. É porque cadeia lembra corrente, né? Então, daí o nome cadeia, o ponto corrente também. É como se fossem elos de uma corrente. Ó, mais uma vez. Viram?
E aí o bonito desse ponto é você tentar fazer todos na mesma distância, com a mesma pressão, para eles ficarem da mesma largurinha, tá? Ficarem no mesmo sentido, ok? Se fosse para trabalhar fechando uma costura, você teria que puxar esse ponto, ó, bastante, fazer ele ter essa tensão, tá claro? Vamos deixar cortar a linha aqui e vamos fazer o próximo. Vamos agora a um ponto bem importante, o ponto caseado. Eu vou fazer um caseado mais largo para chamar a atenção de vocês e vou marcar aqui, ó, fazer uma marcação. Isso vocês podem fazer também no começo. Eu tô fazendo essa marcação para fazer ele todo certinho, para chamar bastante a atenção de vocês. Depois, com a prática, vocês vão fazendo esse ponto caseado com muita facilidade. Ele pode ser mais largo, assim, ou pode ser bem estreitinho, quando a gente vai fazer, digamos, uma casa, um trabalho mais delicado, ou costurar uma malhazinha à mão, um pedacinho de malha à mão, ou um concertozinho de uma camiseta, uma coisa assim. É um ponto muito usado. Então, como é que começa o caseado? Olha, começa aqui. Você enfia a agulha, sempre da esquerda para a direita, tá? Não sei, para as pessoas que têm um problema aqui, que sejam canhotas. Aí você faz um primeiro ponto aqui, ó, vai lá no início, tá vendo? E faz aqui como se você tivesse bem perpendicular, bem no sentido do fio aqui, tá? Você faz esse primeiro ponto aqui. Como eu estou com a linha dobrada, para chamar a atenção de vocês para o trabalho, vou puxar e acertar a linha aqui, ó. Olha, agora o segundo ponto do caseado é você dar uma certa distância, ó, tá vendo? Eu vou fazer bem largo no início para depois, ó, viu? Aí, ó, tá vendo? Aí mais um pouquinho aqui, ó. Vendo? Ó, mais um pouco aqui. Tá bem largo mesmo para chamar a atenção. Para você aprender o ponto mesmo. Depois que você aprende, aí você diminui o tamanho, você usa em N coisas esse ponto, tá? Tá vendo? Então, a técnica, isso aqui tá mais largo assim, para você aprender a técnica. Como fazer esse caseado. Viram? E para encerrar, ou você põe aqui, vai para dentro, tá? Ou você dá um nozinho aqui primeiro e depois joga a linha pra dentro. Então tá aqui o ponto caseado. Vamos fazer um caseado, eu vou cortar a linha aqui, ó. Vamos fazer um caseado menorzinho. Vamos diminuir o ponto caseado. Assim como se faz o caseado largo, a gente pode fazer ele bem estreito, ó. Começando primeirinho aqui, ó, fazendo um estreitinho. E aí, eu posso fazer mais larguinho aqui, só para chamar a atenção de vocês. Vendo? Viram? Mas eu posso também, ó, tá vendo? Ele tá bem mais estreito e mais tá espaçado, né? Mas eu posso também fazer esse ponto caseado, além de estreito, bem juntinho do outro. Vamos lá na frente. Tá? Então vamos lá. Bem juntinho. Não vai ficar bem bonitinho não, porque essa agulha é grossa. Para fazer isso aqui bem delicadozinho, nós teremos que ter pensado numa agulha mais fininha.
Ó, se a agulha fosse bem fininha, nós poderíamos fazer bem fibra por fibra do tecido, fio por fio, tá ok? Claro? Ó, eu posso fazer fio por fio. Aqui ainda tá largo, ó, tá larguinho, joia? Vamos tentar fazer lá na frente, um pouquinho mais estreito. Bem juntinho, vamos tentar. A agulha é grossa, não dá pra fazer bem estreitinho, mas é possível fazer com uma agulha bem delicada, bem fio por fio do tecido. Cortando aqui. Agora vamos fazer um ponto que a gente chama de ponto atrás. Ó, o ponto atrás ele fica com uma espécie de bordado em cima e na parte de baixo ele vai ficar como se fosse esse ponto aqui. Vamos lá, o ponto atrás. Aqui, ó, como é que funciona o ponto atrás? A gente coloca aqui. Aí, ó, você vem e você volta até a metade, ó. Vendo? O primeiro não vai ficar assim, você vem, aí você vem até aqui, ó, até esse onde você terminou aqui. Tá vendo? Ok? Entendido? Ó, você vai, olha, você volta. Daí o nome ponto atrás, porque você vai voltar lá onde você terminou o outro. Certo? Em cima ele fica assim, e embaixo ele vai ficar assim. Joia? Ponto atrás. Agora nós vamos aos tipos de barra. Então nós temos, só revisando, alinhavo frouxo, alinhavo firme, o ponto corrido indo e voltando, que equivale ao chamado ponto simples, ou 301, ponto corrente, caseado largo, caseado mais estreito, bem estreitinho, e a gente pode fazer menor ainda, ponto atrás.